Beleza, estamos aqui com o nosso programa Agregando Valores, nessa segunda jornada, segunda semana. E hoje nós vamos falar sobre o cristão e a política. Vai ser um bate-papo aqui bem legal, da hora. Um bate-papo que eu tenho certeza que vai chegar na sua casa, que vai chegar onde você estiver e você vai curtir bastante nesse esse nosso podcast. Está comigo aqui nosso fiel escudeiro, pastor Denner, para nos ajudar a conduzir esse podcast, que com certeza perguntas que você gostaria de fazer, a gente vai fazer aqui para o pastor Cerqueira, que está ligado diretamente na área da política. Ele é um assessor político aqui na cidade de Taboão da Serra, muito conhecido, né, das igrejas e pessoas fora da igreja também, da sociedade de modo geral, no terceiro setor, né? E o pastor Antônio Cerqueira vai... Vamos apertar ele aqui, né? Um pouquinho claro, só, né? Um pouquinho, né? Vamos dar uma apertada no homem aqui, mas eu tenho certeza que ele vai sair bem. É um amigo, uma pessoa que tem cuidado aí de várias áreas do terceiro setor aqui da cidade de Taboão da Serra e com certeza vai trazer uma grande contribuição de coisas que eu tenho certeza que você quer saber. Beleza? Pastor Cerqueira, fala um pouquinho do senhor aí, se apresenta para o nosso público. Opa, pastor Carlos, pastor Denner, é isso, né? Denner, isso. E os nossos irmãos aí, ouvinte que está nos assistindo no programa Agregando Valores, eu sou o pastor Antônio Cerqueira, conhecido mais como pastor Cerqueira, né? Conhecido mais como pastor Cerqueira. Sou pastor aqui na cidade de Taboão da Serra desde o ano de 92. Sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Pirajussara, aqui mesmo no Jardim São Salvador. Estou há 2 anos e meio no governo Aprígio, trabalhando na área do terceiro setor, atendendo igrejas, associações e ONG. Não tenho um passado político, sempre gostei de política como um voluntário. Nunca exerci nenhum cargo na vida pública, nunca coloquei meu nome para nenhum tipo de apreciação política, nunca fui candidato a nada e nem serei candidato. Só sou candidato, só obedecer à mulher, só isso. Mas não é o caso do senhor, pastor. O senhor não obedece à mulher, o senhor, mas o pastor Denner são pessoas... Mas inclusive é até bíblico obedecer à mulher. Vós, marido, obedecer às vossas mulheres. Isso está escrito na Bíblia da Mulher. Está escrito lá. Eu sei que o senhor é daqueles cabras que nem diz lá na Bahia, cabra do norte, não é mandada por mulher, não. Não. Lá em casa, eu mando, pastor, mas a mulher não obedece nunca. Não obedece. Não, mas lá em casa é uma lá parceria. Manda. É uma parceria. Uma parceria. Ali uma harmonia então, muito boa, entendeu? Já entendi. Ela assiste podcast, né, pastor? Você acha que eu vou comprometer aqui? Pastor Denner, o senhor também lá é o senhor que manda? Não, eu mando nada. Eu tenho uma chefe, na verdade, né? Olha, como Sabe aquelas mulheres que... Mão de ferro? Sei, a Patrícia. É a Patrícia? Olha, pastor, como eu trabalho no terceiro setor, eu vou criar a Associação dos Frouxos. Eu não sei onde foi que ele achou esse nome aí. É que Acho que foi com você. Ele olhou pra você e falou, vou criar a associação. Sabe por quê? Em homenagem... É que lá na Bahia o pai fala assim, esses homens mandados por mulher são tudo frouxos. Então eu vou ver se eu crio a associação, vou ver se eu arrumo um presidente. Não me convida, não. Eu não quero fazer parte disso. Não quer ser presidente da minha associação, não? Não quero, não. Pastor... Mas o senhor vai encontrar um presidente fácil. Porque de frouxo aí é o que... Mandado por mulher tem muito. Não tem ninguém, né? Não, corintiano e frouxo em todo lugar. Deixa eu fazer um mexão aqui, pastor, logo de cara aqui. Seja bem-vindos aí todos, que a gente já começou com um papo aqui bem animado, bem descontraído. Nós vamos falar hoje sobre o cristão, a política. Temos várias perguntas aqui para o pastor Cerqueira, nós mesmos vamos dar a nossa opinião, como sempre. Mas eu gostaria de indicar, que inclusive está aqui na nossa Cidade Store, a loja da nossa igreja, né? Tem esse livro aqui, do Nicolas Ferreira, deputado federal de Minas Gerais. O Cristão e a Política, extraordinário esse livro. Adquire esse livro, tá bom? Quer adquirir um livro desse, é só ir lá na Cidade Store, que é a loja da nossa igreja. Também eu quero indicar mais outros livros aqui também, que tem aqui na nossa Cidade Store. Tem vários livros, Bíblia, artigos, etc. Muita coisa legal. Tem esse livro aqui que é extraordinário, A Formação de um Discípulo. Que livro é esse? É um livreto da Kate Phillips. Maravilhoso esse livro. Indico para que você compre, adquire e leia. E esse aqui, Mentores segundo o Coração de Deus. Que livro é esse? Desafio você a ler esse livro e permanecer do jeito que você está. Tenho certeza que Deus vai usar esse livro, também esse livro aqui,
para mudar muitas coisas dentro do seu coração, para que você passe a ser mentor, né? Segundo o coração de Deus. Super indico esses 3 livros aqui na Cidade Store, né? Em breve aqui os meninos vão colocar aqui a propagandinha, né? Em algum lugar no vídeo, né? Dá para colocar não, Leila, na edição? Manda bala, hein? Pastor, nós vamos desenrolar aqui, né, Denner? Bora. Deixa eu ler só uma frase aqui do Nicolas. Do livro do Nicolas. Eu quero ler aqui. Na verdade, é uma frase do C.H. Spurgeon. Ele diz o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Não é uma frase minha, nem do Nicolas, é uma frase que ele trouxe para o livro dele. Charles Spurgeon, né? É do Cristão e a Política, de Charles Spurgeon. Obviamente, Charles Spurgeon, por esta frase aqui e tantas outras, ele defende a ideia do cristão estar falando sobre política, né? Discutindo política. Ele diz que só um tolo não faz isso, justamente porque ele compreende que lugar da política, na verdade, todo lugar precisa ter um bom cristão. Né? Alguém que realmente caminha com Deus e conhece os valores e os princípios. Pastor Denner, já desenrola aí a primeira pergunta para o nosso querido Pastor, você acha Cerqueira. que, por exemplo, o cristão, vamos dizer assim, o mais tradicional, né, que ele está acostumado a votar em quem se coloca a cargo político, né, ou para vereador, prefeito, independente de qual cargo. O senhor não acha que esse tipo de atitude do cristão nos dias de hoje, né, ou mais dos antigos, que eles percebem mais que é melhor deixar quem está lá, que é melhor não arriscar nos novos, que é melhor votar em quem ele já conhece, por exemplo, do que colocar uma pessoa que, vamos dizer assim, que tem um segmento cristão, né, se diz até servo de Deus, e que está concorrendo à política. O senhor acha que nos dias de hoje é difícil de encarar essa questão de ver o crente como servo de Deus e também como político? Pastor Denis, né? Denner. E pastor Carlos, essa pergunta ela é bem peculiar, né? Por quê? Quando você vê o cristão hoje querer se envolver na política, a política está dentro de nós. Todos nós somos um ser político. Quando você diz que não gosta de política, você está me dizendo que você é uma pessoa, em outras palavras, um ignorante, um analfabeto do ponto de vista político, nesse sentido. Você pode não ser simpatizante a colocar o seu nome para apreciação das urnas, que é diferente de você ser político. Eu não sou político, eu não gosto de política. Não é bem isso. A posição do Charles Spurgeon, que ele fala sobre a posição de você não se envolver com a política, que você vai ser envolvido e governado, liderado pelos ruins, pelos mau caráter, é porque você, como cristão, com pessoas de boa índole, bem intencionada, com um projeto saudável e sadio para a sociedade, você se omite, dando espaço que os corruptos e aqueles mal intencionados ocupem o espaço que você devia ocupar. Qual é o espaço do cristão? Eu igualmente perguntar para você, qual é o espaço da mulher? Toda feminista vai dizer que há o espaço da mulher onde ela quiser. E o espaço do cristão é onde ele quiser estar. Só que ele precisa atuar dentro da política com alguns filtros. Por que dentro da política com alguns filtros? Quando você é um político eleito pelo poder do voto, tanto no parlamento como no executivo. Você precisa ter um filtro, você como cristão, você precisa ter um filtro, porque você entende, do ponto de vista teológico, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, não é que o mundo é do maligno, que tudo que tem é de Deus. A única coisa que é do maligno é a mentira. Sim. Mas o que é do maligno é o sistema político que rege o mundo, que é um sistema hoje maligno, com homens corrupto, desonesto, amante de si mesmo, trapaceiro, embrulhão, de toda essa índole, que para você é mau caráter, daquele tipo de pessoas que foge de uma conduta cristã. Que a conduta cristã diz, olha, aquele que bebia não bebe mais, o que roubava não rouba mais, e começa a criar um perfil para você. E na política não tem esse filtro.
Na política tem até um adágio que diz: meus amigos não têm defeito, mas os meus inimigos, se não tiver, eu ponho. Isso faz... Você entendeu isso? Faz parte do caráter político. Então, o cristão, ele precisa ter um pouco de filtro, porque mesmo ele sendo um cristão, tem alguns ambientes que a vida pública vai lhe conduzir a você estar presente, que foge de alguns princípios daquilo que você tem como regra de fé. Eu sou pastor, trabalho hoje no terceiro setor, atendo igrejas, atendo associações, ONG, terreiro de Umbanda, casas espirituais, e foge do meu princípio cristão, mas como um que estou ali para prestar um serviço, eu não vou me negar de fazer um documento para um terreiro de Umbanda simplesmente por as minhas convicções. Eu tenho que entender que eu estou ali para desenvolver um papel. Imagine o senhor é prefeito da cidade, ou um deputado ou um vereador. Às vezes você vai precisar estar indo em um local que foge dos seus princípios cristãos. E é aí que você tem que ter um filtro. Eu sou pastor, e aí? Eu vou numa gira, como se chama, uma roda de um culto de Umbanda? Como é que eu faço? Pastor Cerqueira, dentro de tudo isso que o senhor colocou na sua primeira pergunta, indagação aqui do pastor Denner, o senhor entende que no meio cristão, de modo geral, padre, que é o representante maior, digamos assim, de uma igreja católica, né? Um pastor que representa uma igreja evangélica, de modo geral, os cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, eles deveriam ter um representante, alguém que represente essas denominações, esses segmentos religiosos na política, seja municipal, seja estadual, seja a nível federal? Pastor, eu tenho a minha posição. Eu acredito e tenho certeza que a igreja precisa ter o seu representante de uma forma direta lá dentro. Por quê? Mudando aqui um pouquinho. O senhor precisa de alguma coisa no poder público? Se o senhor precisar de recorrer a alguma coisa, você vai recorrer a quem você tem como identificação de fé. Muitos pastores hoje das igrejas me procuram no segmento político dentro da cidade, porque sabem que eu estou lá. Não somente na minha área, mas de diversas áreas. A igreja, se o senhor puder lançar um candidato com a filosofia do segmento batista, que vá defender os seus ideais, as suas convicções, faça isso. Eu prefiro voltar no cristão com muitos defeitos, mas não quero votar no ímpio cheio de virtudes. Porque esse ímpio cheio de virtude, ele vai desvirtuar as questões de fé e de crença naquilo que eu tenho de valores de família. E o cristão, por mais fraco que ele seja, tendo um princípio cristão, ele vai sempre pautar para o lado do cristianismo e valores de família. Eu sou a favor que a igreja tenha o seu representante. Por que isso? Para evitar que se crie dentro da sua igreja um curral eleitoral, que eu vou ficar procurando quem eu não tenho referência. E aquela pessoa, daqui a 2 ou 3 anos, vai chegar e dizer: olha, eu fiz isso para o Senhor. E as leis injustas que são feitas para prejudicar a igreja, tudo isso porque você não tem um representante. Quando você tem alguém que é doméstico da fé, que acredita no cristianismo, que defende o cristianismo, muitas barreiras que tentaram colocar, muita mordaça que tentaram colocar na igreja, no cristianismo, foi abortado, que ainda temos representante que a igreja colocou lá dentro. Quando eu falo cristianismo do ponto de vista cristão, evangélico e católico, nós temos padres que são deputados, temos pastores e outros que não são pastores, mas são evangélicos, como temos também o cristão católico que defende valores sério. Cristãos mesmo. Defende esses valores. Eu sou a favor que tenha um representante. Eu não sou a favor que o anjo da igreja, o pastor da igreja, ele seja candidato. Eu não sou a favor. Eu sou a favor se o senhor puder criar um núcleo político, um departamento político e ter um candidato que, se eu lance ele como candidato, esse aqui vai tratar de assuntos políticos da nossa igreja ou do segmento. Ele é aquele que trata daquele assunto. Agora, eu sou o pastor da igreja, eu sou o pastor da Assembleia de Deus, sou presidente. Renunciar à minha função sacerdotal para pleitear um cargo público, passar pelo crivo da população, saber se eu posso exercer um mandato de 4 anos, eu estaria saindo fora de um princípio do ministerial. Porque o ministério é um chamado de Deus, né? É uma outra questão. Mas o senhor falou uma coisa interessante que
o pastor Denner com certeza já vai entrar também nessa questão, mas trouxe à memória algo importante, né? Quando você pensa na questão das leis, né? Por muito tempo, eu sou cristão, talvez há menos tempo que vocês dois, assim, no sentido de conversão mesmo, né? Mas por muito tempo se discutiu, eu sempre tive, digamos assim, no meio das pessoas que gostavam de pensar política, o novo tempo da igreja, toda essa questão aí, eu sou de uma época assim. Muitos discutiam, não, cristão não pode entrar na política de maneira alguma, em nenhum momento, porque é algo... e aí é do diabo, isso aí é do diabo, é do capeta, o cristão não pode se envolver com isso, porque ele vai se corromper e tem toda essa questão. Muito se discutiu essa questão aí. Tudo bem, cada um tem a sua opinião e toda opinião ela tem que ser respeitada, considerada, enfim. Claro que eu tenho a minha opinião, não vou dar agora, nesse momento, mas... Veja, o que me surgiu dentro da sua fala, pastor, foi o seguinte, por pensamentos contrários à posição que o senhor tem, né? Muitas leis, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais, leis foram criadas por pessoas sem princípio algum. E a nossa sociedade chegou aonde está. Né? Muitas coisas foram desconstruídas desde do período militar, né? Como, por exemplo, o respeito, a consideração e a reverência a um professor, a você ter essa civilidade em relação a seu patriotismo, porque quando era criança a gente cantava, antes de entrar em sala de aula, o hino nacional, né? Nós tínhamos que ter essa reverência à nossa pátria e tudo mais, isso foi se perdendo, né? E essas coisas foram retiradas. Ou seja, pessoas que pensavam o contrário que o senhor deu a resposta hoje, e muitas ainda pensam exatamente o contrário do que o senhor disse, exatamente por isso nós não temos leis. O senhor acredita que foi justamente uma falha do passado, do movimento cristão, de modo geral, católicos, evangélicos e afins, né? Foi essa falha que nos trouxe até aqui, e se essa falha nos trouxe até aqui, se ela continuar, ela pode nos levar aonde? Nós deixamos de ocupar o espaço como igreja e como cristão. Quando a igreja deixa de ocupar o espaço como a igreja, as portas do inferno ocupam. Foi isso que disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. Mas quando a igreja deixa de ser igreja, de assumir o seu papel na sociedade em todos os aspectos, nós sofremos. Hoje, o nosso pioneiro na política foi o missionário Manuel de Melo. Manuel de Melo foi o primeiro pastor do segmento evangélico em liderar a campanha para eleger o primeiro deputado federal cristão evangélico no Brasil. Fundador do Brasil para Cristo? Fundador do Brasil para Cristo. Manuel de Melo. Manuel de Melo foi o primeiro homem a trazer um presidente da República dentro de um templo. Foi aí que ele veio abrindo esse legado para a política. A política tomou essa musculatura de termos alguns colegas pastores e irmãos envolvidos na política, graças a Mateus Iense, no Rio Grande do Sul, que foi um pioneiro que começou a mostrar que poderia fazer isso. E nós aqui no Brasil sofremos retaliações por uma emissora quando chegou a prender uma opressão de uma mídia, o bispo Edir Macedo. Foi aí que Edir Macedo entende que ele precisaria mobilizar a igreja, ter seus representantes. Sim. Foi cometido muitas injustiças com a igreja, com deputados franqueado, produzido por uma mídia e por umas empresas de segmentos que veio desconstruir. A mídia tradicional sempre manipulou a população brasileira, sempre. Então isso está aí. Isso é fato. Sim. Quando o Edir Macedo foi preso, ele só tinha um deputado que estava correndo atrás dele, nem respeitaram. Quando viram a injustiça que fez, Edir Macedo cria esse colegiado político para hoje ser esse braço que é. Passamos a ter um pouco de representatividade e um pouco de receio. Se não fosse nossos pastores que entenderam que tinha que eleger deputado, nós estaria hoje dentro das nossas casas tendo que conviver com leis que uma deputada de segmentos da esquerda queria impor a lei do incesto. Imagine isso. Recentemente, leis para amordaçá-lo o evangelismo, que se você falar de Jesus para alguém,
fora da igreja, só pode falar dentro da igreja, é assédio religioso. Você pode pegar um prazo de cadeia só por isso. Então são essas leis, com esses deputados, que foram colocados lá por homens ímpios, que não têm nenhum compromisso com o cristianismo, nem com valores de família, que é o que diz Jeremias, ai daqueles que cria leis injustas. Então nós temos hoje, eu entendo que precisamos ter representante que compreenda o que é os valores de família e de igreja, senão nós vamos ter que conviver com alguma dessas mordaças que vai chegar, vai vir. Essa lei, por exemplo, que o senhor falou, estavam tentando aprová-la no STF. Exatamente, porque aquilo que não se passa dentro do poder do parlamento, aí os partidos que defendem essa visão tentam empurrar para que o STF venha a ser o legislador. Quando o STF não está lá não tem poder com esse poder para isso. Quem tem poder é quem foi eleito pelo povo. Sim. Eu não dei nenhuma procuração para o STF. Eu dei para o meu deputado que está lá, federal, que eu coloquei. Eu dei para o vereador que está aqui em Itabuna. Você vota em alguém, essa pessoa passa a ser o seu representante. Meu representante. Eu dei minha procuração para ele. Então tentaram empurrar para o STF aprovar a lei do incesto, dizendo, olha, pai, pode ser qualquer um. Porque eu tenho que ter essa nomenclatura de pai e de filho? Para quê? Essa ideia de você ter que criar um filho, a mulher, a mulher pode ser o que ele quiser, pai pode ser qualquer um, irmão, temos que desconstruir essa ideia de modelo de família para construir outro, que é uma visão distorcida do marxismo, com uma mistura do femininismo. O senhor falou da lei que proibiria as pessoas a fazer evangelismo, né? A pregar o evangelho. É a lei da mordaça. A lei da mordaça, ou seja... Que seria o assédio. Seria um assédio religioso. Você está me assediando. Você só pode falar de Jesus se alguém adentrar o templo. Você não pode falar na praça, você não pode falar no banco. Metrô. Nada. Se alguém ver ou ouvir você falar Jesus te ama, se tivesse aprovado... Essa é uma ideologia nefasta, né? Porque a ideia é roubar todos os princípios que Jesus ensinou, de ir de pregar o evangelho. Em vários países da Europa, não se pode falar. Não. Países reconhecidamente, países com posicionamento de esquerda, não se pode falar em praça pública. Por exemplo, na França, você não pode falar de Jesus em praça pública, né? Em vários países da América do Sul aqui. Venezuela, você não pode. Não pode. Né? Argentina, há algumas restrições, né? Está avançando. Bolívia. Evo Morales foi um deles que... Não pode falar. No Brasil, já tentaram aprovar a lei, não conseguiram. Você acha que vão continuar tentando? É que ainda tem a bancada evangélica, e tem ainda alguns que não são evangélicos, mas são de famílias tradicionais e conservadores, que tem militares, policiais, você tem católicos, você tem uma bancada de pessoas de boa índole. Quem defende essas ideologias são alguns partidos da esquerda. Eu não tenho nada contra a esquerda, pastores. Eu não tenho nada. Não tenho nada contra a esquerda. Eu só tenho o seguinte: qual é a minha posição contra os partidos da esquerda? Não pergunta para o pastor Denis se ele tem alguma coisa contra a esquerda. Provavelmente ele deve. Ele está barbudo, ele deve ser simpatizante do centro da esquerda. Tá aí, olha, eu não sou. A barba te condena. E aí o que acontece? Não é que eu tenho nada contra. Os valores defendidos pelos segmentos da esquerda não são os valores de famílias, não são valores de famílias cristãs e nem do cristianismo, nem do evangelho. Eu não tenho nada contra. Família tradicional, né? Não são valores tem grandes políticos. Eu vou dizer que Suplicy é um político da esquerda, um cara íntegro e honrado, que merece meu respeito, mas já tem outros, que nem essa lá, que quer empurrar de goela abaixo para a população que você tem que aceitar essa lei do incesto. Eu já fico naquele texto de que Paulo nos ensina, dizendo assim, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, assim, para mim, na minha opinião, daqui a pouco o pastor Deno já preparou a próxima aí, pastor, aperta o homem, Deno. Um pouquinho de fermento, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, para mim, assim, se a pessoa está aqui, eu sou daqueles que... Eu aprendi com minha avó, né? Eu entendi. Quem com porcos andam,
farelo come. Né? Então eu sou mais radical nesse posicionamento. Entendi. Mas assim, o senhor é entrevistado aqui. Vai lá, Dele, faz aí. Entendi a sua posição. Então, o que eu acredito, né, e eu acho que isso é muito vigente no nosso país, é a questão do sistema. Tem um sistema que foi implantado, né, de maneira bem tendencioso no país, né, uma para já colocar na cabeça das pessoas que o crente não tem que se envolver com nada disso daí. Essa é a ideia dos partidos de esquerda, que é a maneira de te manipular. Quando eu vendo a ideia que você não tem que fazer isso porque a sua fé, as suas convicções não o permite, de vez em quando até eu brigo, olha, vou tomar aqui uma branquinha, a sua religião permite? A minha religião permite tudo. Eu posso tudo. Sim, mas nem tudo convém. Nem tudo me convém, porque eu posso fumar, posso beber. Mas por que eu não bebo? Porque a Bíblia diz: conheceis a verdade e a verdade te libertará. O direito de eu não fazer isso é porque eu sou livre. E as esquerdas tentam mostrar a você que você não é livre, você é um escravo. É exatamente essa questão de inculcar isso na cabeça das pessoas, que as pessoas mais tradicionais, como eu estava falando bem no início lá, elas preferem, por exemplo, assistir mesmos canais de televisão sempre, ouvir sempre as mesmas explicações a respeito de tudo dentro de uma caixinha, né? Não muito tempo atrás, que eu acredito que o brasileiro começou a ficar politizado, né? E a internet, através do celular, né, que deu essa liberdade do brasileiro começar a se colocar a um posicionamento, a dizer o seguinte: ó, não concordo com isso, não concordo com aquilo. E aí eu entendo também que nós, como cristãos, né, é por isso que também a gente trouxe o senhor aqui, não para concordar, mas também para colocar a sua opinião, que o cristão ele precisa estar envolvido, inclusive até para se candidatar. Também concordo com o senhor que o pastor não deveria deixar o ministério pastoral para ser candidato, né? Mas o cristão precisa começar a enxergar que aquilo que ele tem vivenciado, experimentado, tem se colocado a entender que aquilo para ele é correto, que não há um novo, que não há uma outra visão, que não... Ou seja, tudo que, como nós estamos conversando antes, né, tudo que é novo parece que choca as pessoas. Exatamente. Eles não querem assimilar isso. Então, na minha cabeça ainda, eu entendo que há uma guerra que nós estamos vivendo de narrativas, em que a mídia continua bombardeando a cabeça de todo aquele que se faz ouvinte dela, e por isso que eu entendo que o cristão hoje, ele prefere, né, não se envolver, ou quando tem um crente ou um cristão que diz: olha, eu estou me candidatando a isso, aquilo, me dá um apoio. Talvez no primeiro pensamento da pessoa seja o seguinte: você vai entrar lá para se auto-beneficiar, né? Não para poder debater ou ir contrário às políticas vigentes que estão aí, inclusive atrapalhando a vida das pessoas e a nossa vida também. Em outras palavras, parece que é um público religioso um tanto quanto dividido, né? Não há uma coerência. Ou seja, mesmo os cristãos, não é isso, Dena? Eu entendi a sua fala, eles não têm uma coerência, eles não têm os mesmos princípios. Ou seja, vamos defender as mesmas coisas em pró de uma ideologia, de uma ideia conservadora. Rapidamente falando aqui, pastor, hoje eu estava conversando com um amigo, então eu disse para ele o seguinte: que nós cristãos, que acredito que somos do lado direito, né, do lado direito, nós somos inexperientes nessa área de ser político, né? Nós somos bem novatos nessa coisa toda, que eles estão há anos, né, dirigindo a política no Brasil e mantendo um sistema. E esse sistema os alimentam, né, com aquilo que eles querem propagar, querem ensinar e querem nos obrigar a viver. Porque todo político que sai do poder quer voltar. Alguns que já ficaram 5, 6, 8, 10 mandatos, por que eles querem voltar? Para que não venha nascer uma nova liderança, com princípios novos. Por quê? Agora o projeto é abortar a visão bolsonarista. Porque surgiu um projeto novo, que foi um projeto que alguém entendeu, olha, ele trouxe uma fala desconstruindo uma ideia que se criou no Brasil de uma corrupção e trazendo valores que para nós estava escuso. O velho que está no poder,
E quem já bebeu 5, 6 vezes da mesma fonte, quando terminou os 4 anos, ele quer voltar pela facilidade da fonte e pelo prestígio do poder. Para ser bajulado, para receber tapinha nas costas e ser chamado de doutor. E esse sistema aí, o senhor que é novo, eu que sou novo, se tentar adentrar, a chance de chegar ao poder é bem pequena. Muito pequena. Por exemplo, qual é a chance que o senhor tem de concorrer o cargo de deputado estadual e ser eleito em Taboão? 0. Por quê? Tem deputado que está lá, passou de pai para filho. 5, e o que acontece? O senhor tem 10, você tem 5 mandatos. Eu tenho uma indicação no Ministério Público, eu tenho uma indicação no INSS, eu tenho uma indicação na Secretaria de Saúde, eu tenho alguém dentro do sistema de transporte, eu tenho dentro do metrô. Você vai criando um... Então existe essas indicações? Existe. As pessoas elas vão criando base. Vai criando, vai fazendo aquilo. Você precisa de alguma coisa no transporte? Eu sei quem é o diretor. Você precisa de alguma coisa na saúde? Eu sei quem é o secretário. Você precisa de uma internação? Eu sei. Onde é que você está? Estou no hospital tal, eu tenho alguém aí dentro. Então isso vai criando um lastro para te prender que o senhor que vai entrar hoje, você não tem isso. Exatamente. Você não tem acesso. E essas pessoas, fala, doutor fulano, meu político, liga para você, ele diz um telefonema, ele resolve. E o senhor não consegue. O sistema é bruto, hein, cara? Então esse sistema não te permite você concorrer comigo. Eu coloco o senhor lá dentro na Secretaria de Saúde, você faz um leque, enquanto eu estou no sistema para poder esperar quando o CROSS me chama, eu tenho alguém que facilita para mim. Eu tenho alguém, meu carro foi preso, o cara não quer saber se eu estou com o documento vencido. Eu tenho um amigo, e o meu amigo vai lá. E isso você fica com o quê? Com favor comigo. Daqui a 4 anos, você vai... você lembra? Aí? É como se fosse uma compra num cartão de crédito político que a fatura vai chegar um dia. O cara, ele tá vendendo... O senhor tem condição de concorrer comigo? Mas ele tá entregando ouro. Você não tem, meu irmão. Então... Meus cabos eleitorais são muito. Eu tenho um cabo eleitoral que está lá em Jacupiranga, eu tenho um que está em Valinhos, tem um que está lá em Jabaquara, tem outro que está em Diadema, tem outro... Vai cercando, né? Você não tem, meu irmão. Mas acho que são fatos históricos também, da gente pegar até um pouco do passado para a gente entender o presente. Quando os descobridores, né, aqueles que estavam chegando em novas terras, pegavam ouros dos nativos em troca de pente, em troca de espelhos. Eu acho que eu entendo que isso acontece até hoje, não, mas tudo bem, vou votar nele, ele não gosta Só mudou os objetos. Sim, não gosta da igreja, não gosta da família, não defende Deus, o cara é um ateu, o cara não quer saber de nada em relação a... Mas quando eu preciso, ele me atende. Exatamente. Ou seja... As suas convicções de crença de valores, para mim, não me interessam. O que me interessa é que doutor fulano me atendeu quando eu fui procurá-lo. Então, é aí onde está. Algumas pessoas votam no partido. Você tem que votar num projeto político. Esse projeto político que alguém te oferece é melhor para você? É por isso que os velhos querem sempre voltar. Procure. Cara... No Imbu, os últimos prefeitos, eles não querem voltar. Procure aqui se os últimos prefeitos não querem voltar. Procure os vereadores que não foram eleitos se eles não querem voltar. Procure os deputados que não... Por quê? Para que você, que nunca foi, você não tem chance. E tenha o poder na mão, né? Rapaz, os caras reelegeram Renan Calheiros, cara. Os caras reelegeram lá. Vai ficar ainda mais 4 anos ainda, né? 8? 8. Vai ficar mais 4 que mais 4 depois dessa... Cara, é uma loucura. Omar Aziz e tantas coisas. É uma doideira. Deixa eu contar um testemunho rapidinho, pastor. O pastor. sistema político rapidinho. É bruto. Eu trabalhei num local aqui na prefeitura de Taboão da Serra, não para a prefeitura, era uma pessoa CLT de um local, mas não vou dar os nomes para não ficar chato, né? Nem da história, nem da situação. Evita os processos aí. A questão era o seguinte, nesse local que eu trabalhava, tinham 2 pessoas que tinham concorrido a vereador de Taboão da Serra. E os 2 não conseguiram, né, se eleger. Uma terceira pessoa veio no dia, depois da eleição, acho que na segunda-feira ou na terça, não me lembro. 2 dias depois da eleição, ele foi lá para essa pessoa e disse: quantos votos você teve?
E a pessoa, tive X. Eu tive tanto. Era 3 vezes mais do que a pessoa e ele não conseguiu ser eleito mesmo assim. Depois foi pro outro e disse, quanto que você teve? Então ele foi lá para mostrar que ele tinha ganho mais... Ele tinha prestígio. Mais prestígio. Uma coisa que me marcou muito foi algo que ele mesmo falou, né? Porque ele disse o seguinte, se eu entrar, palavra dele, hoje ele é vereador, ele disse a palavra dele. Ele entrou nessa última... Ele disse assim, se eu entrar... Fala o nome pra gente orar por ele. Como vereador... eu nunca mais saio. É isso, foi o que eu falei para o senhor, então pastor. se aplica o que o pastor Você Cerqueira entendeu? tá falando. Não é errado você ter seus pontos de apoio nesses lugares, se são conchavos políticos. Eu não estou condenando isso. Pastor Carlos, o senhor me apoiou, se eu precisar de mim, estou lá. Eu estou aí. O senhor precisa de alguém para uma internação, está tendo dificuldade na rede pública, por que acontece? Peraí, pastor Cerqueira, o senhor pode me ajudar? Não é errado o deputado ou o vereador ter esses cabo eleitoral, esses amigos que ele chama, esses livres nomeados em alguns lugares trabalhando. Não é errado, porque o sistema permite isso. É errado eu querer concorrer com você que tem todo esse amparato, que eu não tenho chance. E vou depois tripudiar de você que você teve 30 votos e eu tive 1.200. É isso. Aí, se você se considera um grande líder, quem vai dizer que você vale, o que você vai valer é as urnas. Se a partir daquele dia, se você foi um fiasco nas urnas, é aquilo que você vale. Ninguém vai avaliar o seu poder de liderança. Vai, olha, aquele é um nanico, só teve 200 votos. Tanto é que, mesmo quando a pessoa não se elege e ela tem uma expressão ele vai barganhar cargos. Sim. Ele vai barganhar cargos. Eu tive X aqui, eu posso não sei o quê, na próxima eu te apoio isso e aquilo. É uma loucura. É desse política é um negócio assim complicadíssimo no Brasil. Muito. Eu defendo uma tese, pastor Cerqueira, por favor, que nenhum político deveria receber salário. Nenhum político. 0 salário. O cara ia ter o trabalho dele, manter não sei o quê. Ia ter alguns assessores concursados, entende? Que também eu acho que concurso também é um negócio complicado, mas é tema para o próximo agregando, não precisa falar agora. Eu defendo essa tese. Porque se o político não recebe salário, ele vai trabalhar em prol do povo, pelo povo e para o povo. Ele não vai buscar benefícios próprios. Exemplo aqui, muito simples, não vou citar nome, né? Mas uma coisa terrível. Teve um político a nível nacional, conhecidíssimo de todos nós, que essa última viagem que fez agora, deixou num hotel em 2 dias, mas gastou, né? Mais de 700 mil reais. Em 2 dias em um hotel. Com a comitiva, com tudo isso. 700 mil reais é dinheiro de impostos, que poderiam ser utilizados em tantas outras coisas. São centenas e centenas. Então, para mim, assim, o político, ele está na política por várias coisas. Primeiro, a questão do poder. Minha opinião. Abri um parênteses aqui só para dar opinião. Minha opinião, poder. O poder é atrativo a um político. Ele tem essa sanha pelo domínio. Eu domino. Eu tenho o poder de fazer e desfazer. Eu posso. As pessoas andam aqui, ó, na palma da minha mão. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Então, o político, na minha opinião, ele chega ele está no poder por isso. E dentro desse poder, já que ele tem poder, ele pode fazer concessões. Então, em todos os lugares, ele pode fazer indicações, pode trazer pessoas, né, para empresas e etc. E aí ele vai enriquecendo com tudo isso. É muito claro isso na política. Então, o poder, o dinheiro, atrai muito um político. Então, se você tira isso do político, aqui no Brasil, se você tira pelo menos o recurso, o dinheiro, eu acredito que uma pessoa que se candidatasse, por exemplo, a prefeito de qualquer cidade, ele se candidataria com um lastro administrativo muito grande com ele. Então o cara seria candidato não porque ele colocou dinheiro, eu acho uma descrescência, né? Essa coisa do dinheiro, como é que fala, partidário lá, que recebe a verba partidária. A verba partidária para o cara se candidatar e usar todo aquele dinheiro, todo aquele recurso para se candidatar. E o cara pega o dinheiro do povo
né? Ele se candidata pelo poder, pelo dinheiro, ou seja, o cara não investe nada. A verba partidária só vem para quem tem mandato e para quem tem nome. Para quem candidata a primeira vez, não chega nada para ele. Porque o projeto do... Mas chega para o partido dele. Chega para o partido. O projeto é manter sempre os mesmos. Exatamente. Olha aí. É uma outra coisa... Não é uma discrepância isso? É um negócio... O senhor acabou de falar para mim, há quantos anos Calheiro está no poder? Muito tempo. Ele foi ministro da Justiça do Fernando Collor. Acho que ele tinha cabelo. Ele foi ministro da Justiça do Fernando Collor. Meu Deus, eu lembro disso. Ele é parente, né? Ele tem algum parentesco? Não tem, né? É da mesma, quem é parente era o ministro. Hoje o filho dele também está no meio da política, né? Também é senador. Senador também. Então. E ministro agora. Pois é. Então nós temos hoje uma velha política, porque os velhos não abrem espaço para novo. O novo só pode ser novo na política se for meu filho. Entendi. Se for o meu filho, tem que fazer parte do... Se for meu filho é novo na política, é um menino novo, está começando agora, é um menino novo, mas com todos os hábitos do velho. É o poder, cara. Deixa eu ler rapidinho isso daqui, ó. A revista britânica, The Economist, eles destacam dizendo o seguinte, que o Brasil ele está entre os países com políticos mais bem pagos do mundo. Exatamente. Olha só isso. E de acordo com a revista... o político brasileiro ele recebe... Dá a fonte direitinho, pastor. Dá a fonte direitinho, o The site. Economist. Eu vou depois colocar... Não, se você ler aí é melhor, porque aí... eu vou dar o nome do site, chama unieducar.org.br, tá? Então a revista britânica The Economist está dizendo o seguinte, né? Foi nessa segunda-feira que eles divulgaram isso aqui. Foi um ranking feito com 29 países no mundo sobre o valor pago aos parlamentares. Então, de acordo com a revista, não sou o que estou falando, é a revista, né? Os 157,6 mil pagos anualmente aos brasileiros colocam na 5ª colocação do mundo. Mas olha só, rapidinho, só para terminar aqui. O salário no Canadá é 154, menor. No Japão é 149, Noruega 138 mil, estou falando em dólares, né? Anuais. Alemanha 119,5, Israel 114, Reino Unido 105. Isso no ano. No ano, anual. E o brasileiro recebe 157 mil por ano, né? 157 mil dólares. Isso salário. Salário. Mas aí tem prêmios, benefícios disso, daquilo, combustível, carro, assessores, aí vem mais... Isso não vai mudar. Vale terno, vale terno que fala? Vale terno, é isso vale mesmo. Terno, auxílio moradia, auxílio paletó, tudo isso. Auxílio paletó. Isso não vai mudar, pastor. Isso não vai mudar porque não há um interesse da mídia em mudar. Não pastor, desculpa, mas assim, só pra gente ver uma coisa aqui, voltando para a questão do cristão, dá para enriquecer na política? Na política. Você dá para enriquecer? É uma pergunta muito difícil para o senhor responder. Se você pegar o salário de um deputado, se você pegar o salário de um vereador, pelo salário dele não dá para enriquecer. Se for pensado no salário. No salário não dá para enriquecer. De um deputado, hoje vamos colocar um deputado estadual. Não dá para enriquecer. Não dá para ficar rico. Não dá. Imagina o seguinte, vamos lá que um deputado federal, o deputado estadual, o salário dele seja 28 mil reais. Mês. Esse é o salário dele. Desconta 10% do partido, que os partidos sempre pegam 10%, mais a Receita tira 10%, vamos lá e tira mais 20% do seu salário. Tá ok? E como é que se você pegar 26 mil reais, multiplicar isso vezes 48 meses, você vai ter aí uma quantia até um pouco razoável. E como é que você faz uma campanha que gasta 4 milhões? A conta não bate. A conta não bate, cara. Não bate. Por que alguém entra na política? Entra para ficar rico. Porque eles entenderam que o sistema político hoje é a maneira de você ficar rico muito mais rápido. Aí, pastor, qual é o segredo? Eu não sei, porque eu estou há 2 anos e meio, não sou político de colocar meu nome para apreciação. Sim. Estou prestando um serviço. O senhor trabalha mais, digamos, um ministério que o senhor assumiu. Eu entendo isso. Eu não sou político, aquele político de colocar meu nome para apreciação. O senhor não se candidataria a absolutamente nada? Não. Pastor, eu já fui convidado para ser candidato a vereador, já fui convidado para ser candidato a vice-prefeito. Até agora mesmo já vieram me procurar saber, pastor, o senhor seria um grande nome para ser aí um
vice junto com a Prígio. Eu falei, meu irmão, eu sou pastor, não é isso. Deus nunca colocou no meu coração. Eu não passa isso no meu coração, o sonho, o desejo de ser político. Eu não tenho esta vocação, eu não tenho esse perfil, eu não tenho esse sonho. Até eu digo a algumas pessoas que me perguntam, eu falo, olha, o homem sem sonho, sem vaidade é um homem sem alma. Eu não tenho essa vaidade da política, de querer ser candidato, de pôr meu nome. Não passa isso na minha mente. Para isso acontecer, Deus teria que mudá-lo. Eu exerço uma função no governo Aprígio, a convite dele, estou a cargo dele. Para mim, não é uma profissão, eu tenho um prazo de validade, estou lá até o dia que Deus achar que eu possa ficar e que o prefeito entender que eu possa prestar um serviço. Não é uma visão política como profissão, não serei candidata, porque seria contra os meus princípios, tá? Seria contra os meus princípios de dizer eu sou candidato. Não tenho um projeto para isso. Está errado o pastor ser candidato? Não está errado, mas isso não passa no meu coração. Agora, não tenho cargo público colocado pelo poder, pela mão do voto. Eu exerço um cargo, sou um livre nomeado, cuido de uma pasta que tange dentro do terceiro setor e estou ali fazendo um trabalho no governo Aprígio. Nunca trabalhei em governo nenhum. Fui até surpreendido quando ele me convida. Por quê? Eu sempre fui um voluntário ao lado dele. Sempre fui voluntário. Nunca trabalhei na política em troca de dinheiro, nunca pedi dinheiro de ninguém, nunca recebi nada. Não tem nenhum que diga que me deu nessa cidade, pastor, estou lhe dando isso aqui. Não existe. Nunca apoiei nenhum candidato por aquela oferta financeira que me daria. Nunca fiz isso, nunca vendi a igreja para isso. Alguns na área cristã, alguns pastores que recebem esse tipo de temos. Essas promessas, me apoia aqui que a gente vai pastor, nós temos pastores, não somente pastores. Vamos falar da nossa classe, né? Porque nós temos pastores e dentro do segmento religioso existem colegas que fecham com o senhor como candidato a vereador, o senhor acabou de sair, chegou esse outro, eu estou a fechar com você. Fecho com 2 ou 3 candidatos a prefeito. E aí? É moral? É ético? O que eles entendem? Eles entendem o seguinte, assim como político, é tipo... Eu tô te pagando com a mesma moeda. Você não tem fidelidade. Olho por olho, dente Você não por tem dente, fidelidade. Porque o pastor, porque um segmento e o homem, quando vê alguma coisa que ele quer tirar do político, ele diz, olha, já sei que você vai roubar, então vou roubar você também. Você chega na boca da urna, o senhor nunca aconteceu isso? Alguém chega no encontro, vem conversando com você, vote no meu candidato aí que eu te dou X. Já encontrei pessoas indo para o caminho da rua, assim, como é que é, mãe? Se você votar no meu candidato, eu te dou X. Só que você tem que trazer o comprovante. Falei, eu já tenho um candidato. E tem pessoas que ele pega naquele momento e diz, já que eu vou dar o meu voto mesmo, eu vou receber isso aqui. Tem pessoas que vendem o voto. Vende. E aí o que acontece? Você está dizendo que às vezes algumas dentro do segmento religioso, tem aqueles religiosos, líderes religiosos que se vendem. Fecha com você, fecha com o candidato para deputado, aí o outro irmão diz, só tenho que trazer o meu candidato aqui, ele vai lá do mesmo Fechou jeito. Isso não tem, isso não é moral, pastor, isso não dá certo. Peraí, o senhor está comigo ou não está? Ou seja, eles fecham questões pelo recurso, é uma corrupção. Sim. São líderes religiosos corruptos. Ontem, um dia desse, mais ou menos 3 dias atrás, tem um moço que trabalha lá e me procurou e disse, olha, pastor, eu fui candidato ao cargo tal, eu tinha tantos pastores comigo. Todos eles só falavam comigo só em dinheiro, só dinheiro. Tudo deles era dinheiro. Eu fiquei com aquilo, eu entrei para a sala envergonhado. Falei, meu Deus. Porque aquele moço não é crente. E nem vai ser. Um testemunho desse. Porque a culpa daquele não ser, a culpa é minha como pastor, que não vi aquele homem como uma alma, nem como... Eu vi ele como a galinha dos ovos de ouro. Vou tirá-lo que for suficiente. E isso é anticristão. Sim. Não é bom para você, como um pastor da igreja, estar envolvido, pegando dinheiro de um e de outro. Não faça isso. Não faça isso. Se você chegar assim, pastor, estou dando uma oferta aqui para o senhor, eu pergunto, é para mim ou para a igreja? Se for para mim, amém. Agora, se for para a igreja que você está dando, está aqui o telefone, ligue para o tesoureiro, a conta da igreja está aqui, fale que você vai depositar. Porque eu estou na sua presença, eu e o senhor.
Se eu pegar 5 mil, diz que eu for oferta para a igreja, eu saio. O senhor tem certeza que vai chegar lá? Mas se o senhor falar assim, ó, esse é meu tesoureiro, ligue para ele. Fale que o senhor está me entregando. Eu já coloquei alguém como testemunha que aquele dinheiro foi para a igreja. Você não viu políticos orando em nome de Deus dentro do Congresso, dizendo que, olha, oh Deus, obrigado pela benção, e colocando dinheiro e o povo filmando? Aquilo não Bandido tem em todo lugar. Pastor, mas assim, existe um sistema... Ah, pastor, então você está me dizendo que todos os pastores são vagabundos, são bandidos? Não, não é isso. Um pouco mais nisso não é isso, não é isso. Existem alguns desses homens que não entenderam qual é a função deles. Tem alguns desses homens que não entenderam, tá? São homens que se vendem, mas temos homens sérios na política, pastores sérios, homens idôneos, que até os políticos têm receio de procurá-los, por saber da seriedade e da idoneidade deles. E tem outros que os políticos têm medo de procurá-lo, porque sabem que são malandros da fé. Malandros. Caramba, então existe esse conhecimento. Deixa eu tentar me aprofundar um pouco mais aqui sobre essa questão tão importante, tão necessária, porque isso faz com que o nosso público passe a ter o maior conhecimento de tudo isso aqui, viu, pastor? Isso aqui, para nós, é um manjar, no sentido da proposta, né, que a gente está falando do cristão e a política. E aí o senhor responde, se puder ou não, mas vou fazer uma pergunta para o senhor. A gente sabe que o mundo político, de modo geral, eu acho que no mundo, mas no Brasil eu creio que seja pelo menos muito pior do que boa parte do mundo, pelo menos essa é a minha análise. Eu não sou político, mas eu estudo a política. Eu sei as ideologias de cada partido. O senhor não é político porque o senhor nunca pôs seu nome. Porque eu nunca pôs meu nome. Mas o senhor é um político. Eu sou politizado, vamos dizer assim. Eu tenho um conhecimento razoável do mundo político. E sem nunca ter me envolvido diretamente, né, com a política, e conheço muitos políticos, enfim. A pergunta é a seguinte: existe um sistema dentro do mundo político, pelo menos que o senhor acha, ou que o senhor já ouviu alguém falar, ou o senhor já participou de alguma coisa no sentido de debates, né, em que há reuniões de grupos políticos dizendo o seguinte: vamos investir em tais igrejas, seja católicas ou evangélica, para ganhar o líder daquela igreja, para que ganhe a igreja dessa pessoa. Existe o senhor acha que existe esse... Pastor, essas reuniões eu nunca presenciei, nunca claro, tive, sim. porque eles não podem reunir entre eles para defini-lo, porque cada um defende o seu espaço. Tá? Cada um defende o espaço. Se eu faço uma reunião com 5 ou 6 para dizer, olha, vamos tentar fazer isso aqui, vamos tentar alcançar isso aqui para atrair os líderes. Evidentemente, por exemplo, hoje eu estou na prefeitura, eu exerço um cargo lá dentro. A minha amizade, minha influência dentro da igreja e no meio político foi o que me levou para lá. Eu só estou lá por causa da igreja. Não é que eu tenho uma capacidade estrondosa. O mundo da igreja que eu tenho esse conhecimento no meio, então é um nome que quando você o coloca lá dentro, há um consenso no segmento. As pessoas dizem, olha, o pastor Cerqueira é um nome, mas se eu não tivesse essa igreja por trás de mim, não tivesse essa história de um relacionamento dentro da igreja, provavelmente eu não seria o nome indicado. Okay. Não seria o nome indicado. Então você precisa, você vai chamar, vou pôr lá o pastor Zezinho, mas quem é o pastor Zezinho? Mas ele sempre procura quem tem já um nome. Quem tem uma influência. Uma influência. Direta. Porque o mundo político precisa disso. Seria demagogo. Mas existe essa não no seu setor, mas o senhor entende, conhecendo de modo geral, que existem grupos políticos trabalhando intensamente dentro das igrejas evangélicas e católicas para cooptar, digamos assim, o líder, e ao fazer isso, ganhando o líder, através de dinheiro mesmo, né? Corrupção mesmo. Hoje... Para ganhar a igreja, o senhor acha que existe isso de modo geral? Hoje não existe assim desse jeito, porque é o seguinte, quando você se torna uma potência, você não precisa trazer o político de fora, você cria o seu de dentro. Sim. Então eu tenho um deputado meu, que eu sou representante de uma igreja grande, do meu ministério.
É aí onde entra as grandes igrejas formaram. A Igreja Assembleia de Deus do Ipiranga tem o seu representante, a Igreja Assembleia de Deus do Brás tem o seu representante, tanto em Brasília como no Estado, como na Câmara. A Igreja da Assembleia de Deus de Santos, de outros, a Igreja Batista, a Igreja Comunhão Plena. Não, os batistas não tem esses negócios não. Não, as igrejas batistas não tem, só a Assembleia de Deus. Tá? Só as outras. Você tem o pastor Carlos Alberto Quadro Bezerra, da comunidade, que tem o seu filho, que é deputado estadual, que é federal há muitos anos. Isso, exatamente, já faz tempo. Nós temos hoje o deputado federal por São Paulo, Marcos Feliciano. Você tem um deputado. São Batista mesmo? Eu acho que o senhor acho que não está muito batista, não. Aí você tem o representante, o pastor Cezinha, representa a igreja do Brás, pastor Oséia representa a igreja do Brás. Então esse pessoal, você não vai ter a aproximação porque eu já tenho o meu representante. Bom, então nesse caso aqui a gente precisa ter um representante dele. Não, então, mas precisa. O senhor citou vários nomes, não querendo julgá-los, são pessoas que você não quer se candidatar não? Não. São pessoas que defendem a igreja, sabe, que ela cresceu. Então, mas o senhor acha que a igreja está sendo bem representada, não querendo criticar essas pessoas? O cristianismo, de modo geral, dentro das leis e das regras, eu acho que é isso que você está querendo falar. Isso. Porque, não sei, quando a gente fala igreja ser representada, parece que talvez para o público que não é de igreja, eles vão dizer o seguinte, esses caras estão... cristianismo, de modo geral mesmo, assim. Nós temos hoje, se o cara quiser fazer uma lei, um deputado lá, que vai contra os princípios cristãos, a gente tem representatividade de pessoas boas, cristãos bons. Nós temos hoje lá dentro alguns nomes, dentro de Brasília, que são nomes que representam mesmo. Tem alguns nomes. Você tem o Idecaso Takayama, do Paraná. Você tem o Marcos Feliciano, que defende a bandeira, sim. Você tem um Nicolas Ferreira. Nicolas de Belo Horizonte, que tem se destacado. Deixa eu fazer uma propaganda do Nicolas. Falou Nicolas. Você tem o Gilberto Nascimento. Aqui, essa aqui... Luquinha, aquela ali. Deixa eu só. Por favor, vai lembrando dos nomes aí. Sabe por quê? Porque de repente se pode chegar pro Nicolas. Vai saber, né? Eu pensei agora, cara, eu tô fazendo propaganda aqui do seu livro. Um dia combina com a gente aí para vir aqui no nosso podcast, trocar uma ideia, falar um pouco mais do seu livro. Olha, o pastor Sequeira já vai comprar. Vou ler. Na Cidade Store. Vou lá. Já é um livro para ler. Muito bom o livro, pastor. Vou comprar e vou ler. Nicolas, se você encontrar a gente aí, cara, dá uma moral para nós aqui, vem aqui no programa aqui pra gente trocar uma ideia aí sobre o cristão e a política, e a gente quer ouvir você. O cara tá tão grande, de repente não vai encontrar nós aqui, mas quem sabe alguém manda isso pra ele, né, Luquinha? Dá um jeito aí, Lucas. Vai chegar pro Nicolas. Ele é um menino novo, inteligente. E vamos vender muito livro seu aqui, cara. Ele é um menino novo, inteligente, é uma safra de uma política de pessoas com uma visão do cristianismo diferenciado daqueles políticos antigos. Nós temos políticos antigos no Senado também a gente tem muita gente boa. Nós temos hoje, gente boa lá dentro. A Damares. Você tem gente boa lá dentro. Você tem do Espírito Santo lá, o Magno, que é um... Magno Malta. Defende. Você tem a Damares. Um dia nós vamos trazer o Magno Malta, porque ele é amigão do pastor Eli Fernandes. Ele é contemporâneo de seminário. Vem. Vamos trazer o Magno. Ele vem, ele está sempre por aqui. Você tem homens, se não tivesse esses nomes lá, a igreja já tinha colocado uma mordaça. A bancada evangélica dá uma segurada, dá um freio, juntamente com alguns membros do segmento católico. Os evangélicos hoje no Brasil, 40 e poucos % já, né? Sim. Então nós temos hoje esse equilíbrio. Ainda bem que alguns líderes entenderam que deve lançar seus candidatos. Se nós não tivéssemos essa mentalidade que surgiu em Paulo Manuel de Melo, pastor Carlos Alberto Quadro Bezerra, pastor Edir Macedo, o bispo Edir Macedo, o R. Soares tem, Quadrangular tem. Se nós não tivéssemos esses grandes ministérios que pensassem em colocar alguém lá dentro, talvez muita coisa já tinha descido de goela abaixo. Mas hoje a Igreja Renascer tem representante, a Igreja da Graça tem representante, e a Igreja Assembleia de Deus tem representante, e diversos. Na Bahia tinha o Walter Pinheiro, que era da Igreja Batista ali dos Mares. Tinha muitos políticos bom do segmento. Graças a Deus. Você tem estrutura de lançar um candidato?
É melhor você votar no Denis do que votar em quem você não conhece. É o que eu falei. Eu prefiro votar. Parece uma profecia isso aí. Né? Eu prefiro votar no cristão. Sai fora disso. Eu prefiro dar um voto num cristão com algumas dificuldades do que num ímpio cheio de virtudes. Porque ele não tem... Eu entendi isso, mas tenta deixar, pastor, porque assim, o nosso público do Agregando não é composto só de cristãos, né? Sim. Então tem algumas pessoas que gostam muito do nosso programa, mas eles acompanham. Quando o senhor fala assim, prefiro voltar num cristão com alguns defeitos do que em uma pessoa não cristã, digamos eu não estou me assim, referindo, com várias virtudes. Quando eu falo cristão... Em que sentido, assim, só para... Eu entendi, tá? É mais para o nosso público, de repente, quando eu falo cristão, eu estou falando o cristão, né, evangélico e o cristão católico. Porque quando cristão você, de modo geral. Do modo geral. Ok. Tá? Eu falo nesse sentido. Pelos valores, então. Eu não estou falando cristão evangélico, estou falando cristão em si. Porque quando você estuda o cristianismo, você é colocado o segmento católico e o segmento evangélico. Que cristão é aquele que crê e acredita no Cristo. Então é nessa bandeira que eu estou defendendo. Porque temos pessoas que são declaradamente anticristãos. São assumido mesmo. Querem extirpar da face da terra os valores cristãos. Nós temos hoje artistas, políticos, nós temos mídia, temos meio de comunicação, do judiciário. Temos pessoas que não querem essa ideia de cristianismo. Eles querem trazer ideia de visões da Europa, aonde se criaram um tipo de um cinturão para que o evangelho ficasse asfixiado simplesmente para pessoas da terceira idade e não para jovens. Você chega na igreja do Brasil, você tem jovens adorando a Deus, que é uma coisa muito grande. Vai numa igreja na Europa, vai no leste europeu, você encontra lá meia dúzia de velhos lá dentro, que ninguém quer saber. Que é uma maneira do cristianismo parece que ali. Lá eles já conseguiram. Exatamente. Né, sufocar. Igrejas antigas, né, históricas, os templos foram vendidos para estão virando cinema. Você entendeu? A igreja da América Latina tem essa força. Você chega, você encontra jovem, criança, mas no leste europeu você não encontra mais isso. Na Europa você tem igrejas com pouca gente, quando você tem, são tudo pessoas acima de 50, 60 anos. Uma igreja envelhecida. Não que 50 anos seja velho, né? Não que seja velho, mas quando você encontra jovem de 25, 30 anos... Aqui com certeza já passou de 150 já anos. 150, eu faço agora dia 10 de julho 58, então estou na sua frente a alguns quilômetros, você vai ter que comer muito feijão. Pouquíssimos eu estou alguns quilômetros na sua frente. Então a visão eu diria política... metros. A visão política hoje é essa. Eu estou falando não como político, aquele político lá. Eu gosto de política. Nós estamos discutindo política e eu estou falando como um que exerce um cargo hoje, mas eu sou pastor. Não tenho nada contra o segmento da esquerda nem da direita. Pastor, o senhor é bolsonarista ou você é lula? Eu não tenho nada contra. Se eu fizer essa pergunta para o senhor, não vou fazer. Mas não tem importância. Não tem importância? Pela minha posição, você sabe. Eu vou lhe dizer que os meus valores não são os valores da esquerda. Pronto. Então não precisa falar mais nada, né? Já respondi. Meus valores já está respondido. Ou seja, os valores do cristianismo e valores de famílias tradicionais... E na verdade não é nem ser um ou outro, é a questão dos valores. Dos valores. São valores. São os valores. Então, mas... Hoje em dia, quem grita, quem está na política, que grita, e de fato a história mostra que é conservador... Nós, os cristãos, a gente corre atrás. Eu não quero ficar, tipo, né? colocando valores, um rótulo em quem não consegue entender isso, porque é exatamente aquilo que o senhor falou lá no início, que há o camarada que vota, por exemplo, é o lulismo. O lulismo. E às vezes ele não entende o que esse partido, que esse camarada até mesmo que defende. tem até uns cristãos que votam nesse cara aí. Não, nós temos muita gente que votou no Lula, mas não vota no PT. Eles são lulistas. Ele defende o lulismo. Não, mas como é que pode isso? Ele se identifica... Como é que pode isso? Eu tenho alguns neurônios, eu acho que... tem hora que quando eu penso nessa questão política, e quando surge o vermelho e o 13 na minha frente, eu fico meio... Eu perco a linha. E às vezes eu penso até que eu tenho alguns problemas. Porque assim, eu não consigo... Na minha conta não fecha, eu não consigo somar um e o outro. Ou votar em um como figura e esquecer o outro.
meus neurônios ele não conseguem acompanhar esse raciocínio, eu não consigo entender isso. Né? Lógica, né, para mim não existe lógica, é zero lógica nessa questão. Né? Mas assim, eu converso com algumas pessoas, já conversei, hoje eu não perco tempo mais, porque eu não tenho tempo a perder, com pessoas que pensam de uma forma tão ridícula, eu diria, né? Nesse quesito, que vai contra os princípios. Então não é uma pessoa, não é uma figura, não é pessoa. Não é, digamos assim, agora já entrou no bolsonarismo, não é o bolsonarismo, não é isso. É que teve um cara que gritou, ei, Deus, pátria e família. E aí você olha na história do cara, o cara defende isso. Aí você fala, vou seguir esse cara, porque eu não posso seguir o outro. Então, são os valores. Se fosse o João, se fosse o Manuel, se fosse o Pedro, se fosse o Paulo, se fosse o quem quer que seja, né? Que fosse o Washington, e dissesse assim, Deus, pátria e família, lá atrás. E manteve esse caminho. Né? E manter esse caminho, e você olha para a história do cara e você vê realmente que ele tem, se não é alguém que surgiu na fumaça e disse alguma coisa bonita, não. Se você olha na história e você vê que realmente o cara tem uma coerência na sua defesa, todo mundo ia seguir ele. Entende? A gente está falando aqui de valores. É isso que eu gostei muito da fala do pastor Cerqueira, justamente por isso. São os valores. Esses valores. Então, como que alguém pode, então, pastor, uma outra pergunta para o senhor, na sua concepção, na sua vivência, na sua experiência, como que alguém pode, portanto, sendo cristão, tendo valores bem definidos e claros pelo livro que rege a fé dessa pessoa, como que ela pode, na hora, desvirtuar? Tem alguns que votam no lulismo pela história de vida dele, de um homem sindicalista, de classe humilde, um pobre, um nordestino, que veio da classe operária, que agalgou e alcançou um apogeu, e alguns se sentem representados pela sua história de vida. Eu me sinto realizado, eu não cheguei, mas tem um nordestino que veio da minha terra, do meu Nordeste, que aqui venceu tanto que chegou a ser presidente. Então essa história de um homem que sai do meio do povão, que isso não acontece dentro, algumas pessoas se espelham nessa figura desse herói que vem de baixo, que o nordestino sempre gosta de buscar um herói. Ou o ser humano que é um herói. Se você chegar na Bahia falar de Antônio Conselheiro em algum lugar, você vai ter um problema. Se você chegar no Pernambuco e tentar dizer que Lampião não existiu, você vai ter outro problema. Então sempre tem esse heroísmo. Então muita gente, nós somos um país de classe bem, não toda a classe média, mas a maioria são classe baixa. Então essas pessoas que estão lá embaixo, numa classe mais humilde, se sentem como fonte de inspiração o sucesso do presidente Luiz Inácio, que era um sindicalista, que era um homem do povo, um homem não polido politicamente, não intelectualmente falando. Hoje ele é tudo isso, e alguém se espelha nisso, eu vou votar nesse cara porque eu me identifico com ele. A prova disso é que ele teve em Taboão da Serra, ele teve em Tapicerica da Serra e Osasco uma votação expressiva para presidente. E nesse local, Taboão e as regiões não tem nenhum representante do PT. Então, quem votou, não votou no PT. Votou na visão filosófica do lulismo. Assim, quem votou no Bolsonaro... Esse povo não pesquisa não, pastor? Não, né? Não, porque assim, eu falo assim, porque esse homem do povo, nordestino, deixou de ser isso nos primeiros 2 anos. Sim. Que apareceu lá atrás, em 1970 alguma coisa. Desde 1970, bom, vamos trazer mais para perto. Saudosismo. Desde que Lula recebeu aquela vaia sonora lá no Maracanã. Sonora, uma coisa assim absurda. Eu nunca tinha visto tanta gente ao mesmo tempo vaiando, que Lula nunca apareceu em público para falar com pessoas assim, em qualquer lugar, não devidamente agendado, marcado com o grupo deles, né? Um eleitoral. Meu Deus, será que não... dá um Google, né? Assim, tipo, quem é? O grande problema hoje é o seguinte, que esse eleitorado de Lula, que ele vem de 82 para cá, muitos deles envelheceram, que defendia essa bandeira. Só que agora existe uma doutrinação dentro do segmento das universidades para doutriná-los, todo esse povo, para viés de esquerda. Nós temos hoje dentro das universidades praticamente confirmado mais de 80% de professores com viés de esquerdas e ateísta, que
pega aquele projeto que teve um projeto de um governo que disse faculdade para todos, na verdade não era faculdades para todo. Era pegar o filho do pobre, que está lá na ponta da rama, que não teve uma formação acadêmica. O granchismo faz isso, né? Não teve uma formação razoável, vem para dentro da faculdade, fica apaixonado, simpatizante, passa a viajar, beber naquelas águas, daquelas aulas de visões filosóficas, de ideologia esquerdista. Quando menos espera, aquele seu filho que foi para a universidade com valores de família, de crença em Deus, ele sai de lá todo dilacerado, alguns até cabelo pintado de verde, amarelo, e com verde, amarelo, de rosa, com a visão de rosa, com a visão do professor que foi preparado para doutriná-los eles. Aí os caras falam, não acredito, Deus não existe. Já vem de lá dizendo Deus. Exatamente. Não somente as universidades. Hoje nós temos as escolas de ensino fundamentais com nossos professores com todos esses viés. Sim, mas eu ouvi uma deputada, inclusive, do Rio Grande do Sul, agora eu não vou lembrar o nome dela, e ela disse o seguinte, né, que a estatística é assim, de 10 alunos que entram, né, então, dos 100% de cristãos que entram na faculdade hoje, nos nossos dias, 70% deles se perdem dentro da faculdade, 30% conseguem se manter lá dentro, ainda pela fé, crendo na Bíblia, crendo na palavra de Deus, crendo na família, na estrutura, toda a estrutura que ela aprendeu na igreja, e não se deixam influenciar, mas é muita gente que acabam voltando para casa chamando o pai de fascista, homofóbico e essas coisas todas, né? Dizendo que a religião, que Deus não existe mais. Eu conheço pessoas assim. Cara, se a minha filha tá na faculdade, se ela voltar com uma coisa, ela toma um sacode, nela, né? Toma. Na verdade, o pai tem que educação em casa, né? Mas assim, eu sei que esses valores, a gente entende, a gente tenta descontrair um pouco, né, pastor Cerqueira, mas a história é profunda. É profunda. E é duro. Quando você estuda um pouco do contexto histórico, todos esses políticos eles se pegam em alguma coisa para poder te alimentar. Quando o Bolsonaro levanta Deus, pátria e família, Deus acima de todo, Brasil, como é que era? Brasil acima de tudo. E Deus acima de todo, ele se baseia um pouco naquele período ali da marcha das mulheres, da crença por Deus, os valores, ele pega tudo aquilo e tenta trazer aqueles valores de volta. Quando Mussolini assume o poder na Rússia, ele procura desconstruir tudo aquilo que o Mussolini, mas Mussolini é na Itália. O Lenin, quando ele assume o caserismo, estou tentando lembrar que ele estava em descrença mediante o fracasso da sua guerra, da segunda guerra, quando menos espera, ele chega apresentando um intelectual, Lenin, dizendo, agora para vocês, vou ter para vocês pão, terra e paz. Sempre oferecendo alguma coisa. Quando cai na Alemanha, quem cai na Alemanha, o imperador da Alemanha, quando cai do poder, o Bismarck. Aí aparece a figura forte do Hitler tentando oferecer aquilo que o Bismarck não consegue. Ele fracassou nas suas guerras, teve que devolver terras que ele havia conquistado, reduzindo o seu exército. Ele chega a pegar esse espaço que tinha deixado do líder, do imperador, e começa a vender. Que a Alemanha precisaria de um povo forte, político e de um líder de pulso. Foi aí onde cresce Bolsonaro, vendo uma lama de corrupção que estava sendo desmoralizado mediante a Lava Jato e tudo isso. Ele aparece Deus, pátria, família, trazendo que nós poderíamos reverter isso, e ele navega nessa onda. E nós abraçamos, fizemos isso. Quando chega lá, tendo o povo com ele, mas o sistema não apoiou. Não apoiou. O sistema é bruto, meu amigo. Porque o sistema político é o que João disse, o mundo já é do maligno. Esse sistema que, se os senhores querem adentrar a política para participar da vida pública, precisa ter uma reflexão, saber se é isso que você quer. Porque lá dentro, quando você exerce o poder, é um verdadeiro serpentário. Então, mas sabendo de tudo isso aí, o senhor aconselharia o cristão a pesquisar mais? Eu ainda não aconselharia ele pesquisar mais. Nós precisamos ter pessoas boas e sérias lá dentro. Como disse Charles Spurgeon, se você não fizer isso,
Nós vamos ser liderados Mas que seja um cristão para poder fazer isso. Que seja cristão consciente. Valores, né? Porque a gente sabe também, hoje, assim, até o nome cristão, essa coisa tá bem estranha também, bem banalizada. Então, hoje em dia, por exemplo, você acompanha uma pessoa, ela se diz cristã. Sou cristã, sou cristã, sou cristã. Depois você vai ver, não tem nada a ver. Ela acredita num Jesus histórico, num Jesus esquisito, num Jesus que não é o da Bíblia. Ela acredita num cara legal, não sei o quê. E aí, quando você vê, tá tudo... Eles acreditam num Jesus, não o Cristo da cruz. É um Jesus que não salva ninguém, é um Jesus que abraça todo mundo. Eles tentam ver um Jesus como um Jesus, um revolucionário, um Jesus bem desse tipo. Quando você pode encontrar o Jesus, depende como você vê Jesus. Você vai encontrar um Jesus desfigurado, cadavérico, feio, sem pareça alguma, que do Isaías 53. Que é aquele Jesus sem beleza. Sem beleza, uma raiz de terra seca, não tem prazer, alegria nenhuma. Esse é um Jesus desfigurado que alguns de um cristianismo têm esse como referência. Você também tem um Jesus um pouco mais com a visão do mundo dos eletrônicos, se você for analisar, que é o Jesus de João, do Jesus glorificado na ilha de Pátimo, com aquela visão, com os olhos com chama de fogo, com um peito com um latão reluzente, com cinto, com os pés e cabelos brancos, olhos, você parece uma visão daqueles filmes de ficção japonesa. Você naquele local, você se assusta com aquele Jesus. É verdade. Também você tem um Jesus atleta, galã, bonito. Bonitão, padrão Globo de qualidade. Você tem um Jesus galã, bonito, que é aquele de Cantares de Salomão, no capítulo 2. Olha, o meu amado é semelhante ao gama, ou seja, é um atleta, vem pulando sobre os montes, saltando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante... E vem descrevendo a voz do meu amado é meu. Você encontra um Jesus galã. Atleta, galã, bonito, pulando. Foi isso que quis dizer. Então... Bonitão que nem o Lucas, nosso produtor aí. Lucas. Né? E aí? Qual Cristo que você está tendo o Cristo seu? É o Cristo da cruz? O que diz, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. O Cristo que morreu por você, que entregou a sua vida por você, que morreu por mim e que disse que eu tenho que ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura, eu posso ser uma nova criatura na política, na minha casa e na igreja. Você precisa saber quem você é. É semelhante ao peixe. Nós temos peixe de água doce e de água salgada. Quando você come o peixe de água doce, ele não está com a carne adocicada. Ele convive na água doce, mas não se contamina com a docidez da água, nem tão pouco do sal. Do mar com 26 ml de sal. Não se contamina. Agora, você quer ser cristão e se contamina com a primeira proposta que surge, aí você precisa ter um encontro com o Cristo da cruz que morreu por você. Se não tiver esse jogo, você se perde. Se perde feio. Se enrola. Porque o sistema vai... Te obriga. Vai obrigar. Você me engole, né? Cara, no Brasil, o desenho, praticamente em todas as áreas do Brasil, na área política, mas também... quando você pensa na questão de documentação, quando você pensa na questão de abrir e manter uma empresa, todo o sistema no Brasil, praticamente todo o sistema, quando você pensa na saúde, todo o sistema no Brasil, ele foi desenhado, essa é a minha opinião, né? Por enquanto já não dá mais para dar opinião, mas eu vou dar a minha do mesmo jeito. Todo o sistema no Brasil, ele é desenhado para transformar uma pessoa, um indivíduo, em um corrupto. Sim. Todo o sistema. Você pega do sistema do Detran, cara, tudo, absolutamente tudo. Sabe? Você mora no município, você paga os seus impostos no município, você paga o seu imposto de renda, e não é barato, você trabalha aí 5 meses pagando, alimentando o governo, praticamente, é isso. De trabalho, de um trabalhador comum. E aí você precisa de um exame médico. Ou você tem alguém que indica para você conseguir, ou você leva 1, 2, 3 anos. Quantas pessoas estão nos assistindo aí que estão na fila para fazer um exame? É aí, pastor, onde cresce o político. Porque o político cresce aonde? É o desenho, é justamente para... Aonde o Estado falha, meu irmão. Aonde o Estado falha é que eu me crio. Você não consegue
O sistema já foi feito para isso, né? Lucas, vê essa pessoa aqui, é o SUS dele aqui, vê se você consegue. Ele vai lá e faz isso. É absurdo, cara. É esse sistema que faz com que o Estado negligenciou. Eu cresci nesse Estado. Eu vou achando que fui eu, quando é o Estado que está te dando, mas tem que ter minha mãozinha. Você é um escravo do Estado. E aí onde eu falo. Você é um escravo do Estado. O papel da igreja, pastor. Sim. Qual é o papel da igreja? Nós temos político que não entendeu qual é o papel da igreja. Se ele entendesse qual é o papel da igreja, eles eram para andar de mão dadas. Porque nós, como igreja, alcançamos pessoas, vamos na ponta da rama, aonde o poder público não vai. O Senhor alcança a pessoa que está lá no fim da fila, com assistência, com cesta. Aqui na porta da igreja, na sua igreja, na minha igreja, aparecem pessoas me pedindo e eu vou atendê-lo. Eu consigo ajudar pessoas com dependência química e outras pessoas. Consigo tirar pessoas da mundo da criminalidade e vem para a igreja. Isso deixou de ser um problema para o sistema judiciário, para a política, para aquela pessoa que está pedindo, eles voltam para a sociedade como um pai de família, como um profissional, que a igreja conseguiu resgatá-lo. O senhor, como igreja, você entra em comunidade, mas político não entra. Não. A igreja tem esse papel que presta um grande serviço para a sociedade. Nós prestamos um grande serviço como igreja para a sociedade. E aí, O que eu tenho de pessoas que é ex... aqui tem um monte de ex tudo. E aí? Na época de Paulo já tinha assim, tais fostes alguns de vós, né? Ele tá Você entendeu? Tem ex aqui para todo lado. Quantas pessoas já passaram por processo que foram presos, policiais foram atrás, tendo trabalho para ele e hoje eles contribuem. A igreja faz isso, essa máquina de recuperar vida não é a igreja, é o Cristo, dono da igreja, que você apresenta. Exato. Esse Cristo, dono da igreja, que é do Cristo vivo, do cristianismo com o Cristo da cruz, que muda o caráter do homem e deixa de ser um problema para o delegado, para o político, deixa de ficar pedindo nas pontas de esquina e passa a ser um cidadão de bem. Nós prestamos um grande serviço. Se os políticos entendessem isso, andava de mão dada com a igreja. Olha, a igreja ajuda o poder público, ajuda em tudo. A igreja vai onde o governo federal não vai. A igreja vai onde o político, a prefeitura não vai, onde o governador não vai. O senhor entra, eu entro, mas tem outros que não entram. Não entram. E tem um detalhe, e é exatamente por isso, ao meu ver, pastor, que querem calar a igreja. Querem calar a igreja. Em todos os sentidos. Através das leis, né, que estão sendo pensadas e desenvolvidas e aplicadas, querem calar a igreja. Porque, assim, quanto menos pessoas, né, participando de uma igreja e sendo libertas, porque hoje a igreja ela não fala só das questões bíblicas, mas usa as questões bíblicas e os princípios bíblicos para também falar de política. Olha nós aqui falando de política. Nem vou citar personagens que tiveram papéis importantes na vida política. Sim, bíblicos, né? Bíblico. Personagens importantíssimos na vida política. Por exemplo, se você for analisar, quando você lê aquele livro chamado Os Amigos de Jesus, quem era o que fazia o papel político? Era André. André quem sabia que tinha um rapazinho com uns pãezinhos e uns peixinhos. Como é que ele sabia? Ele era aquele que vinha na frente e preparava todo o ambiente. Quem era o segurança de Jesus? Pedro, Tiago e João, porque ele estava com a espada. Quando você lê o livro Cavalo de Troia, todo líder religioso tinha que ter o seu segurança. E era eles. Quando você pega o José da Arimateia, era um senador. Quando você vai pegando políticos de grande relevância na história, eu não vou falar de Daniel, de José, de outros. Quando você estuda a história dos Zelotes, você vai encontrar políticos ali dentro. O grande problema é a religiosidade que alguns têm de se olhando. Política é coisa do diabo. O diabo, a Bíblia é bem clara. A única coisa que é do diabo é a mentira, meu irmão. Perfeito. Só isso. Alguns políticos também são pai da mentira, né? São filhos, ou sei lá. Tem alguns políticos que eu diria até que estão anos-luz à frente do próprio diabo. Você está dizendo que o diabo está com a inveja deles? Tem uma inveja muito grande porque eles conseguiram mentir mais do que o diabo. Conseguiram mentir mais que o diabo. Pastor, só para a gente até caminhar aqui para o final, porque aqui nosso tempo já está indo pelos dedos, ralo, né? É tão gostosa a prosa. E o nosso bate-papo aqui tão precioso e tão relevante que passa muito rápido. Né? Mas assim, eu defendo
a tese, na verdade, é algo que eu defendo profundamente, que nós devemos estar com o povo crente de verdade, o cristão mesmo de verdade. O cara que se converteu mesmo de verdade, o cara que colocou Jesus mesmo no coração. Eu defendo que ele deve estar em todos os lugares. Na política. É igual a mulher. Em todos os lugares. Na política. Ele deve estar no judiciário. Quem dera nós tivéssemos excelentes cristãos no nosso judiciário, né? Na força maior, digamos assim, né? Seria excelente. Eu defendo que nós devemos ter os melhores cristãos na polícia, sabe? Nas escolas, nas universidades, em todo lugar o cristão deveria estar. Bem doutrinado, alguém doutrinado, obviamente, pela Bíblia, né? Com princípios e valores bíblicos, cristãos verdadeiros, sabe? Cristãos que vão reproduzir outros cristãos. É isso que eu defendo. Eu creio que quando a gente conseguir isso no Brasil, se a gente conseguir no município de Taboão da Serra, já teremos dado um passo muito grande. Se a gente conseguir no estado, um passo maior ainda. Se a gente conseguir a nível nacional, um passo maior ainda. Para isso acontecer, a igreja, que somos nós, né, deveríamos nos unir em torno disso. O grande problema é que primeiro a igreja precisa se unir para poder ter esses grandes cristãos, grandes homens e mulheres de Deus inseridos em todas as camadas, não é, da nossa nação. Só assim a gente conseguiria minimizar, melhorar a situação do nosso país. Palavra final aqui do meu amigo pastor Denner, do meu amigo pastor Cerqueira, para a gente fechar esse tempo aqui do nosso podcast Agregando Valores. Eu tenho, né, um coração assim que bate forte quando a gente fala sobre política, né? Tem muita coisa que me deixa revoltado e tem muita coisa que acaba me trazendo algumas esperanças. Hoje eu tô experimentando um país completamente perdido, né? Então estou sentindo isso na política, né? E eu estou sentindo também que aqueles que estão lá nos representando, que foram eleitos por nós, né? Como deputados, como senadores, o sistema está engolindo eles, né? É uma luta realmente contra a luz e as trevas. E eu entendo também que o cristão ele tem que começar a entender melhor sobre política, a começar a quebrar algumas barreiras, né, de ideias, o que é a política, quem são, né? Pesquisar vidas de pessoas e entender quem são os nossos melhores representantes. Pesquisem. Pesquisar. A melhor coisa do mundo é pesquisar. Todo mundo tem uma ferramenta, né, aqui, ó, que chama celular, que tem como você pesquisar. O pastor Carlos falou isso sobre agora, né? Como é que uma pessoa... Já quer colocar limite, né? Coloca o limite. Então, eu entendo que nós estamos caminhando... Limita a pesquisa. Nós estamos caminhando para momentos obscuros no país. Se nós não tivermos a direção de Deus, não tivermos os homens que nos representam, pessoas idôneas, como o pastor falou várias vezes, o pastor Cerqueira, o Brasil vai afundar e vai ficar do jeito que esse povo que já estava no poder quer, né? É acabar com a sociedade, acabar com a família. Diga-se de passagem, com a conivência de vários cristãos. Exatamente. Então tem muito cristão que tem, vamos dizer assim, culpa nisso tudo, né? Então, eu de verdade, pastor, quero agradecer a presença do Senhor. Para mim foi enriquecedor essa nossa discussão aqui. De verdade, o programa não podia ter outro nome. Tem que ser Agregando Valores, agregou demais tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que foi colocado em pauta, tudo aquilo que nós falamos. Então, eu confio ainda, né? Confio nos homens que estão lá, que foram eleitos por nós, e eu vou estar orando, inclusive para que levantem, né? Novos homens, né, levantados por Deus, inclusive, para mudar a história do nosso país, né? Homens coerentes. Sim, homens coerentes. A primeira coisa que nós devemos nos perguntar: por que sempre os mesmos querem estar no poder? Isso é assustador. É assustador. Você conhece... Eu conheço o nome Renan Calheiro desde 89. Jader Barbalho, do mesmo jeito. Conheci na Bahia um que ficou no poder muitos anos, o ACM, Antônio Carlos Magalhães. Tinha um nome fortíssimo, Miguel Arras. Tinha aqui em São Paulo o Franco Montoro, você tinha Mário Cova, esses nomes. Quando surgiu um novo nome... Alckmin.
Por que um cara que pensava diferente nunca chegou ao poder? Enéas. O novo assusta, meu irmão. Porque o novo é surpresa, você não sabe o que vem com o novo. Então eu já sei que doutor aqui já tem 5 mandatos, tem experiência, ele não vai fazer... vamos por aqui, não vamos dar ele não sabe nem como conduzir. Nós criamos esse bloqueio e tentamos sempre deixar o mesmo sistema como está. Eu só penso o seguinte: por que eu tenho que ficar 5 mandatos como vereador, como deputado, como governador, como prefeito? Porque eu quero voltar sempre. Alguma coisa está errado. E eu não sei, não tenho essa experiência na vida pública. O que eu conheço é um pouquinho de estudar. E como falei para os pastores, eu sou pastor por convicção, né? Chamada. Nunca tive um pé dentro da política na vida pública, essa é a primeira vez. Estou atendendo um chamado, vejo ali como um ministério que eu estou executando do ponto de vista de acolher igrejas e pastores e amigos, padres, sacerdote de línguas de povos africanos e povos originários e outros segmentos, como escola de samba, que eu tenho ali ajudado, em nome de um projeto do governo que eu atual represento, que é o Aprígio. Eu estou nessa bandeira, não sou de lá, fui para ali e tenho ali sido entendo esse canal para ajudá-lo não somente em dar documentos, mas toda uma demanda que acontece qualquer coisa nas nossas igrejas, que pastores que me conhecem, mesmo que não é na minha área, liga para o pastor Cerqueira. Então acaba me procurando de transferência de hospitais, de ambulância, de sepultamento, de uma cesta básica, de um meio de transporte para outro local, e vai trazendo coisas que acaba fazendo isso. A política te faz isso. Algumas coisas você consegue se sentir realizado em poder ajudar e outros você se sente frustrado, porque você não tem esse poder para tudo. Mas eu quero agradecer ao pastor Carlos, ao pastor Denner e à audiência do programa. Eu quero ser solidário e parabéns pelo programa. Que Deus permita voltar outro dia aqui com os senhores, né? Não é a pessoa ideal para os senhores entrevistá-lo como político, né? Tem outros melhores que tenham uma larga experiência na política. Eu sou mais pastor. É isso, mas a ideia foi essa, né? Eu sou mais pastor, não sou político. Posso chegar amanhã e olha, pastor, o senhor falou demais. E olha, ficou feio. E falou, então, pastor prefeito, aqui eu não sou apegado ao cargo. O cargo é do senhor, estou indo embora. Não me apego, porque nunca fui político. É isso mesmo. O seu chamado é pastoral. É isso aí, pastor. Me ajude nas orações. Eu preciso das suas orações para o departamento que estou ali. Não posso fazer nada se não for com as suas orações. E uma das minhas orações, quando eu entro, Senhor, estou aqui para mais um dia. Estou até aqui até o dia que o Senhor achar que eu sirva. Eu quero que, se eu tiver de sair, que me tire pela porta da frente, assim como eu entrei. Isso. Sair pela porta do fundo, eu vou envergonhar o teu nome e a igreja. Eu não fui para ali para isso. Não quero parar com a vida pública saindo pela porta do fundo, que é um pouco complexo, diz um certo filósofo de literatura de cordel, que ele diz que a política é semelhante ao carvão. Quando não te suja, te queima. Ou seja, você nunca sai. Que diferença tem consequência, né? Que diferença você? Qual é a diferença de você sair sujo ou queimado? Foi isso que disse um filósofo de literatura de cordel cantando as suas rimas. Ele disse, olha, a política foi a melhor definição que eu vi. Política é que nem carvão. Quando não te suja, te queima. Obrigado, reverendo. Ótimo, obrigado, pastor Cerqueira, obrigado, Denner, obrigado a toda a equipe aí, legal, nosso podcast está chegando aqui ao final, que Deus abençoe cada um de vocês aí, vamos seguir firmemente. Próxima semana nós teremos um tema incrível, fique atento aí às nossas redes sociais, sempre assim, né? Esse papo legal, gostoso, que agrega valores a você, agregando valores ao seu conhecimento. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima semana.